Vamos abrir então nossas Bíblias em João 6. João capítulo 6. Nós estamos nos nossos estudos no livro de João. E hoje nós vamos ver mais uma parte desse capítulo que é muito longo, né? Um capítulo bem longo. Então nós precisamos subdividi-lo para que não fique muito extenso e também que a gente possa percorrê-lo por completo, aprendendo todas as maravilhas que tem aqui revelado. João 6, nós vamos ver hoje do 22 ao 35. João 6, do 22 ao 35. Nós já havíamos visto a primeira parte, que foi do versículo 1 até o 15. Depois vimos do 16 até o 21. E agora nós vamos ver do 22 até o 35. Amém? João 6, 22 ao 35 diz assim: No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco, e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo este partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E, tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes do pão e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Até aqui, os irmãos podem se sentar. Muito bem, meus irmãos, recapitulando esta primeira parte, rapidinho, né? Jesus havia estado com aquela multidão no monte, onde ele havia então multiplicado ali os pães e os peixes. E naquele dia ele alimentou 5.000 homens. Dissemos aqui que esse número corresponde a em torno de 20.000 pessoas. Quando alguns homens, então, ao verem esse sinal da multiplicação que Jesus havia feito, né, multiplicou ali esses pães e esses peixes, eles quiseram arrebatá-lo para o proclamarem rei. Jesus, então, logo a seguir, compeliu os seus discípulos para embarcar e passar adiante. Foi o que nós vimos na quarta-feira passada, enquanto ele ia despedir as multidões. E despedido as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Foi isso que aconteceu. Depois nós sabemos que os discípulos pegaram uma forte tormenta e Jesus veio andando sobre o mar e encontrou com eles no navio, ou no barco, né? Desculpa, no barco. Bom, mas interessante que nós vimos aqui, e aquelas pessoas também viram o que nós vimos aqui, o que está contemplado. Uma parte daquela multidão, depois de comer, foram embora para suas casas, mas uma grande parte ficou ali, ainda naquele lugar, observando as coisas que aconteciam. Elas viram os discípulos de Jesus entrando num barco
e haviam visto Jesus se deslocando sozinho para o monte. Agora o versículo 22 começa nos dizendo assim: no dia seguinte, ou seja, depois dessas coisas acontecerem, depois daquela tempestade no mar, depois de Jesus ter caminhado sobre as águas, depois dele ter entrado no barco e feito calmaria, depois de tudo isso acontecer, isso tudo aconteceu à noite, lembra-se, nós falamos sobre esta questão, tudo isso aconteceu à noite, por volta da terceira vigília da noite, né, que diz a palavra do Senhor, né, e agora eles estavam no outro dia, no dia seguinte, de manhã, pela manhã. E é isso que nos diz aqui o versículo 22. Ele começa com essa informação, que então parte daquelas pessoas que estavam ali, tomaram outros barcos. Diz aqui a palavra do Senhor aqui, que eles entraram em outros barquinhos. E também percorreram aqui Tiberíades, né, que é o mesmo nome para Mar da Galileia. Ou seja, eles atravessaram aquela mesma região. Talvez durante aquela tempestade, aqueles barcos desceram, fizeram ali, encostaram naquele lado, e depois eles chegaram do outro lado. Diz a palavra do Senhor aqui: no dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado notou que ali não havia senão um pequeno barco, e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. E aí no versículo 24 tem uma informação importante, que diz assim: quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os discípulos, tomaram os barcos e partiram, então, na direção de Cafarnaum, à procura de Jesus. Quando, pois, viu a multidão, e tendo-o encontrado no outro lado do mar, ou seja, então aqueles barcos, se deslocaram no outro dia, chegaram no outro lado de Cafarnaum, na região de Cafarnaum, e ao chegarem lá, quem é que estava lá? Jesus. A cabecinha daquele povo começou a pensar: espera lá, nós vimos os discípulos entrando no barco, nós vimos Jesus subindo para o monte, teve uma tempestade, ele não desembarcou do outro lado, ele não embarcou com os discípulos do outro lado, não deu tempo dele percorrer a costa andando, a costa era grande, não dava tempo dele percorrer a pé todo aquele lado. Então eles fazem uma pergunta, que está aqui no versículo 25. Mestre, quando chegaste aqui? Esta palavra aqui, ela tem um sentido de quando e como. Não é só quando, ela tem uma percepção aqui de quando e como. Como o senhor chegou aqui? E é interessante quando nós começamos a ver isto, né? Porque eles começam a pensar. A narrativa aqui do versículo 22 até o 25 é uma narrativa, porque ele vai contando. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes, os discípulos, partido só. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão. Ou seja, começou aquela tempestade, vários barquinhos foram parando ali para não pegar aquela tempestade. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, ou seja, Jesus havia ido para o monte, agora ele não está aqui para entrar nos barcos para ir para Cafarnaum. Mas quando eles chegam lá, Jesus estava lá. Então, como é que ele chegou lá? Quando foi que ele chegou lá? Mas Jesus, então, como faz algumas vezes, ele muda o foco da conversa, porque isso não importa. Não importa para Jesus ficar dando explicações do que ele pode fazer de sobrenatural. Não é o foco de Jesus. O foco de Jesus não é mostrar o que ele pode fazer de poder sobrenatural nas questões do dia a dia, do meio ambiente, ou do nosso comer e do nosso beber.
A intenção de Cristo é mostrar a salvação ao povo. Por isso que nós já falamos aqui muitas vezes que João usa o termo sinal e não milagres. Ou seja, nós precisamos ter sempre isto na nossa mente. Lendo o livro de João, passou por um milagre, pare nele. Fique olhando para aquele milagre e tente ver. Se tiver uma explicação a seguir de um milagre, Jesus está explicando o milagre. Está explicando o que ele quis dizer com aquele milagre. Se não há nada explicando, você é que tem que tentar buscar uma explicação no sinal. O que aquele milagre representa? Os irmãos vão entender isto nesta passagem aqui que nós estamos vendo, né? Então, ele não responde diretamente à pergunta, mas ele faz uma colocação da real motivação daquelas pessoas. Então, as pessoas fazem uma pergunta para ele: quando chegaste aqui? E ele muda a conversa, ele responde Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vocês estão preocupados comigo, ou porque vocês viram sinais e entenderam. Não, mas vocês me procuram porque vocês comeram pão e se fartaram. É para isso que vocês estão me procurando. Então não precisa ficar aí dando voltas. Fala de uma vez, né? Ou seja, meus irmãos, eles o buscavam a Jesus porque haviam sido alimentados. E talvez vissem nele o líder que precisavam. Lá no versículo 14, retornando lá, vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para proclamá-lo rei. Então, Jesus já sabia qual era a intenção deles. A intenção deles era: achamos alguém que pode nos dar o alimento, que pode nos sustentar, que pode nos guardar, que pode nos proteger. Achamos alguém, vamos colocá-lo como rei. Simples assim, ou seja, não pelo quem é Jesus, mas pelo que ele fez. Muitas vezes as pessoas também veem a Jesus não por quem é Jesus, mas pelo que ele pode fazer. Ou seja, as pessoas buscam e continuam sendo a mesma multidão. A multidão não mudou. Jesus não mudou. A forma de verem Jesus não mudou. Mesmo entre os religiosos, continua tudo a mesma coisa. As pessoas muitas vezes, não, é claro que nunca é sempre, né? Não é todo mundo assim, mas a maioria das pessoas hoje buscam as bênçãos de Jesus, e não o Jesus das bênçãos. Então, Jesus vai dizer, né, vós me procurais, não porque viste sinais. Vejam que ele usa o termo sinais, né? João aqui usando o termo sinais. Não porque viste sinais. Jesus está dizendo assim, não porque vocês entenderam o que representa aquilo, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Versículo 26. João, então, chama a atenção quando ressalta o fato de Jesus usar essa expressão, não porque vistes sinais. Vou lembrar novamente que desde o início desse estudo dissemos que João não usa o termo milagres, mas sinais, pois devemos buscar entender para onde aquele milagre aponta, ou qual é o sinal. O ser humano tem desejo pelas coisas exteriores, satisfazem-se com o que é perecível. Eles não perceberam o que estava implícito naquele milagre. Mas Marcos, na passagem análoga, no sinótico, na passagem paralela a esta, Marcos diz que nem os discípulos compreenderam o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. Marcos 6, 52. Quando Jesus chega na sinagoga, está lá no versículo 59, que nós vamos ver mais para frente, nas outras semanas, né? Ele vai ensinar e explicar o sentido deste sinal, deste milagre. Nós podemos dizer que esse discurso que começa aqui no versículo 25 e vai até o 59, ele é dividido em 3 partes. Hoje nós vamos ficar na primeira parte desse discurso, que vai do 22 ao 34. Eu preciso que os irmãos estejam atentos para tudo que Jesus nos ensina através deste precioso discurso. Então vamos devagar,
Não vamos ter pressa, por isso vamos só até o 34 hoje. Jesus começa o seu discurso fazendo um contraste entre o alimento perecível e o alimento espiritual. Está aqui no versículo 27. Ele diz assim: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. Enquanto as pessoas buscavam Jesus pelo pão que podia sustentar o corpo por um dia, Jesus é o pão que concede vida eterna. Então, o que Jesus faz na multiplicação dos pães é mostrar que ele é o pão que alimenta, porque ele alimentou. Mas o simbolismo é que precisa ser entendido. Ele poderia conceder vida eternamente. Jesus está a dizer para que o buscassem pelo que ele poderia conceder. É muito paralelo com a conversa de Jesus com a mulher samaritana, que nós já estudamos aqui também, lá no capítulo 4. Lembra que a mulher samaritana tem uma conversa com Jesus a respeito da água, né? Ela fica falando ali do poço de Jacó, e Jesus fala para ela: se você soubesse quem está aqui que poderia te dar a água viva, você nunca mais teria sede. E ela fala: Senhor, então me dê desta água, para que eu não precise mais vir aqui buscar água. Jesus está falando de uma coisa espiritual e ela está preocupada: eu não quero vir ficar carregando cântaros nas costas, então me dá dessa água que eu mato a minha sede eternamente, não preciso mais voltar aqui. Então, novamente, é o homem ouvindo a palavra de Deus, mas entendendo como algo material. A palavra de Deus não é material, meus irmãos. A palavra de Deus é algo para o nosso espírito. A palavra de Deus é refrigério para o nosso espírito. Nós não podemos olhar a palavra do Senhor e ficar tentando achar alguma coisa que nos vai dar algum prazer material, carnal, pessoal. Não, a palavra de Deus não tem isto. É um engano. E Jesus está mostrando aqui nesse livro de João, ou o evangelista está mostrando aqui a respeito dessas coisas que estavam a acontecer. Jesus está dizendo: não coloque as suas esperanças na busca por comida que se estragam, creiam em mim, no versículo 29, vamos chegar lá. Aquela multidão tinha uma visão apenas materialista. Pensam sempre na prosperidade quando se fala em Jesus. Pensam também que precisam fazer algo, né? O versículo 28, Jesus diz assim no 27, olha, vocês não trabalhem pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou como selo. As pessoas respondem para ele: o que faremos para realizar a obra de Deus? Jesus está falando uma coisa, eles estão pensando em outra, porque eles acham que, novamente, ele está a falar sobre questões materiais. Então ele fala: então o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Né? E as pessoas pensam que precisam fazer alguma coisa, e Jesus responde assim: o que é que vocês podem fazer? Creiam em mim. Essa expressão eu sei que muitas vezes desagrada as pessoas, porque as pessoas acham que elas precisam ser merecedoras do amor de Deus. Então eu preciso fazer algo. Eu não entendo que Deus fez tudo o que Ele fez por amor a mim e eu não preciso fazer nada. Não, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso, sei lá, caminhar até um determinado lugar, preciso pagar uma promessa, eu preciso fazer uma campanha, eu preciso fazer alguma coisa para que eu possa ser merecedor. Não, Jesus está dizendo apenas assim: querem fazer alguma coisa? É o que Ele diz em seguida: creiam em mim, que creais naquele que por Ele foi enviado. É isso que é a obra de Deus. Simples assim. Simples assim. Quando ele diz, porque Deus o Pai o confirmou como seu selo, é exatamente isso que ele quer dizer. Jesus é o Messias prometido, ele fala aqui, o Filho do Homem, autorizado como único capaz de conceder vida eterna. Essa expressão, o selo de Deus aqui, não é o selo do Espírito Santo. O selo aqui é a autoridade. Deus concedeu a autoridade, né? Lembra-se, um rei, através do seu selo, passava autoridade para alguém.
Então ele está dizendo aqui que Deus concedeu, confirmou com o seu selo, ou seja, a autoridade está toda em Cristo. O Pai deu toda a autoridade, confirmou a autoridade em Cristo. É isso que ele está a dizer. Ou seja, Deus comissionou a Cristo com o seu propósito de conceder vida eterna. Só Ele é comissionado por Deus para nos conceder vida eterna. O povo compreendeu o que Jesus falou. Aí eles compreenderam que Jesus estava falando sobre essa questão. Então eles pedem um outro sinal. E aqui é importante que nós entendamos um pouco também da história que está relatado aqui. Vejam o que aconteceu. Vamos ler desde o 27 novamente. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: o que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-de Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele que foi por ele enviado. Então lhe disseram: que sinal fazes para que vejamos e creiamos em ti? Então se você foi enviado por Deus, qual é o sinal que você faz? Os profetas eram homens enviados por Deus. E eles faziam sinais, faziam milagres, falavam por Deus. Esse era o sinal. Então eles viram para ele: você é enviado de Deus? Então, qual é o sinal que você faz para que nós possamos crer? O que eles estão dizendo aqui. Que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Vejam que eles fazem uma ligação aqui no versículo 31. Ele diz assim: nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes o pão a comer, pão do céu. Então ele diz assim: os nossos pais, eles tiveram um profeta que deu o maná para eles do céu. Se você é profeta, então manda o maná do céu. O que é que nós temos que entender aqui? O povo de Israel tinha uma ligação muito forte com Moisés. Era o profeta que os havia libertado, que os havia conduzido. Então, tudo estava muito ligado com a questão dos profetas. Então, se havia um profeta, ele tinha que ter um sinal como profeta. E eles, então, pedem para que ele faça um sinal. Eles ligam o fato de Jesus dizer que é filho, que é enviado de Deus, com o fato do maná no deserto. E por quê? Os rabinos do primeiro século, principalmente, ensinavam que quando viesse o Messias, o sinal do Messias era repetir o milagre do maná. Então, como é que a gente ia saber que o Messias veio? Porque ele ia repetir o sinal do maná. Ia fazer o mesmo sinal. Então, era esse sinal que eles esperavam. Se você é o que veio de Deus, então tem que descer maná do céu. Então, Jesus era um enviado de Deus, ele deveria fazer descer o maná do céu. Quando nós lemos o versículo 14, de novo, temos que voltar ao versículo 14, vemos que eles dizem ser Jesus o profeta que deveria vir ao mundo. Eles esperavam esse profeta. E eles acreditavam que podia ser Jesus, mas agora ele precisava, então, comprovar aquilo. Então, eles queriam que Jesus fizesse o mesmo que Moisés fez. E a resposta de Jesus é tremenda. Porque a resposta de Jesus é um ensino sobre uma questão que nós usamos na teologia chamada tipologia. Ou seja, alguma coisa que reporta outra coisa, um tipo. Ou seja, aquilo que estava no passado era sombra do presente. Então, eu olho para aquilo, por exemplo, eu olho para o sacrifício do cordeiro lá no templo, pelo pecado, e nós vemos, então, o povo sacrificando no dia da Páscoa, sacrificavam pelo pecado. E o que é que aquilo reportava? A Cristo, não é? Ele é que morreu por nós, o seu sangue é que foi aspergido. Então, aquele simbolismo
do sangue ser aspergido na verga dos batentes, né? Aquela questão do cordeiro ser imolado, apontava para quem? Para Cristo. Isso nós chamamos de sombra. É uma sombra, ou tipologia. Sombra ou tipologia. Ou seja, meus irmãos, Jesus começa dizendo que eles deveriam tirar os olhos de Moisés. Ou seja, vocês devem tirar os olhos das coisas do passado, porque elas já se concretizaram. Quando nós falamos que o Antigo Testamento se confirma no Novo Testamento, é uma verdade. O Antigo Testamento, ele aponta para Jesus. E quando nós usamos esse termo sombra, né, o Augusto Nicodemos, que é um pastor, ele usa uma ilustração muito interessante sobre essa questão da sombra. Ele fala assim, nós estamos andando, o sol está atrás da gente, né? A gente percebe pela sombra que tem alguém atrás da gente, porque tem uma sombra projetada para frente. A gente sabe que tem alguém. Nós não sabemos muito bem se é homem ou se é mulher, nós não sabemos se ele é alto ou se ele é baixo, nós não sabemos se ele é novo ou se ele é velho, mas a gente sabe que tem alguém. E essa pessoa vem andando. Quando ela passa por nós, já não tem mais sombra. E agora eu sei exatamente quem é que é. Se é homem, se é mulher, se é novo, se é velho, se é alto, se é baixo. Eu já sei, porque agora eu vejo. Mas agora não tem mais sombra. Ou seja, as coisas que estavam para trás eram sombras. Quando Cristo veio, deixou de ter validade. Então, o que é que Jesus vai falar? Jesus vai falar exatamente isso. Ó, tira os olhos de Moisés, porque vocês estão olhando para Moisés. Ele já teve a sua importância, ele já fez o seu favor, ele já fez o que Deus mandou ele fazer. Agora, vocês têm que pôr o olho em outra coisa. Vocês têm que tirar os olhos de Moisés e colocarem em Deus. Porque é Deus. Ele vai falar assim, é Deus. Não foi Moisés quem vos deu o maná do céu. Ele fala aqui na seguinte, né? No versículo 32. Replicou de Jesus, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Ele fala assim, não foi Moisés. Moisés foi só o interlocutor. Moisés foi só aquele que lá no capítulo 16 de Êxodo anuncia o maná. Moisés foi isto. E mais do que isto, ele vai continuar a dizer. Ele diz assim, aquele pão, assim como o milagre de Jesus, teve o propósito de sustentar o corpo físico do povo. Aquele maná que desceu do céu, ele tinha um propósito, sustentar o povo. Ele não tinha um propósito espiritual, ele tinha um propósito físico, era que as pessoas pudessem manter vivas. Aquele milagre que Jesus havia feito, era para manter o povo vivo, manter o povo com saúde. Mas ele diz assim, mas vocês precisam tirar agora os olhos disso e colocar os olhos no verdadeiro maná que desceu do céu. Porque esse pão, ele continua a dizer aqui, né? Porque este pão, está aqui no versículo 33, porque o pão de Deus é o que desce do céu, ou seja, ele está dizendo assim, ele desce do céu, então ele continua e dá vida ao mundo. Ou seja, ele está dizendo assim, o pão do céu, o maná, sou eu. Então, aquele maná do deserto era apenas uma representação do próprio Cristo. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o pão que dá vida. Ele é o pão que alimenta. Ele é o pão que dá vida eterna. É isso que ele está a dizer. E aí, quando nós olhamos para esse Jesus, para esse maná, que se encarnou, fez carne, e veio, habitou em nós para nos dar vida eterna, parece-nos que voltamos lá para a mulher samaritana. Porque a mulher samaritana, ao ouvir Jesus falando, ela fala assim para ele, Senhor, dá-me dessa água. Olha o versículo 34. Então lhe disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão.
continua tudo igual. As pessoas continuam querendo saciar-se. Jesus está falando ali o que é que significa, mas a mente da pessoa continua colocada no corpo. Meus irmãos, nós precisamos tirar a nossa mente do corpo, no sentido espiritual. É claro que nós precisamos do pão nosso de cada dia. É claro que nós precisamos beber, né, nos alimentar, beber água, precisamos saciar o nosso corpo. É verdade isso. Mas isso tudo é efêmero, é passageiro. Nós precisamos buscar o verdadeiro alimento, que é Cristo. É isso que Jesus quis mostrar com o milagre da multiplicação. O pão é para todos, está dividido. Agora, nem todos vão ser saciados com o pão. As pessoas continuam querendo pão. Não querem Jesus. Então Jesus responde no versículo 35, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Ou seja, ele já responde para os dois, né? Ele já fala aqui, deixa eu aproveitar aqui, que aquela, né? Também teve aquele caso, embora a mulher samaritana, nós sabemos que depois ela se converteu literalmente, entendeu. Mas ele fala aqui, porque eu gostaria de chamar a atenção aqui para nós irmos encerrando, eu queria chamar a atenção aqui para duas expressões que Jesus usa e aparece com frequência nos seus sermões. É a palavra vir e a palavra crer. Ele diz, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Vir tem o mesmo significado de crer. Nós vamos porque cremos. E crer tem o mesmo significado de vir. Não tem uma diferença aqui. Nós precisamos entender isso. O chamado de Jesus é sempre um chamado de fé. Não é? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele faz o convite. Quem é que vem? Quem crê. Então Jesus está a dizer aqui, eles pedem, Senhor, dá-nos desse pão. Ele diz, eu sou o pão da vida. O que vem a mim, aquele que crê nisto, jamais terá fome, jamais terá sede. Crer, meus irmãos, não é algo intelectual, não é algo que nós possamos fazer simplesmente por uma intelectualidade, ou porque nós lemos e agora entendemos. Tem muita gente que lê, entende, mas não crê. Já falei isso algumas vezes aqui, conheci alguns professores de teologia ateus, e excelentes professores de teologia. Entendiam o que explicavam, entendiam o que estava escrito, mas liam aquilo como algo temporal. Então, o que nós precisamos entender é que nesta questão, o crer é literalmente entregar-se. Crer é você dizer assim, sim, Ele é meu Senhor e Salvador. Minha vida está nas mãos dEle. É esse que Ele diz assim, eu sou o pão da vida. Eu acredito. Então, se você crê, todo aquele que vier a mim, nunca mais terá sede, nunca mais terá fome. Quem vem a Cristo é saciado espiritualmente como a comida e bebida é para o corpo físico. O que Jesus está nos dizendo é que nele temos vida plena. E na próxima semana nós vamos dar sequência a essa conversa, porque agora ele vai ouvir a murmuração dos judeus, porque ele fala que ele é o que Moisés falou que era. Ou seja, Jesus está se colocando acima de Moisés, e aí já tem um problema, né? Então isso nós vamos ver na próxima semana. Amém? Deus os abençoe. Nós vamos ter um momento de oração agora, mas antes vamos nos despedir dos irmãos que estão nos acompanhar por essa transmissão, e nós continuamos aqui por mais um tempo. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela palavra que o Senhor nos trouxe nesta noite. Eu agradeço, Senhor, ó Deus, e peço-lhe que haja entendimento por parte daqueles que a ouviram, Senhor. Que o Teu Santo Espírito possa estar a falar no coração de todos, Senhor, desses que ouviram hoje, os que ouvirão breve, um outro dia, Senhor.
Ó Pai, em nome de Jesus, concede graça àqueles que nos estão a assistir, que o Senhor possa abençoar a vida plenamente, Senhor. Guarda-nos, ó Pai, durante o transcorrer deste dia ainda, que ainda estaremos aqui louvando ao Senhor em oração, Pai. E abençoe e nos conceda uma noite de repouso, em nome de Jesus. Amém.